Opa, tudo bem contigo? Se você tá nesse universo de criação de sites, você provavelmente conhece o Elementor, o maior construtor de páginas do mundo com mais de 5 milhões de instalações ativas, e provavelmente você também conhece a versão paga desse plugin, que é o Elementor Pro. Com o Elementor Pro você consegue fazer várias coisas que não estão disponíveis na versão gratuita. Mas quando a gente fala do Elementor Pro, existem muitas questões, perguntas bastante frequentes que eu vejo as pessoas terem e que eu vou responder nesse vídeo de hoje. Algumas dessas perguntas mais frequentes são: o que acontece com o meu site se eu não renovar a licença anual do Elementor Pro? Posso instalar a licença no subdomínio? Essas licenças mais baratas que são vendidas em outros sites, elas são pirata? Quais são os reais benefícios do Elementor Pro? Essa e muitas outras respostas no Página na Prática Repórter de hoje. Solta a vinheta! Se você não me conhece, eu me chamo Kiara, ensino web design aqui nesse canal. Então se você curtiu a ideia desse vídeo, já deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve se você não for inscrito ainda no canal e aproveita para me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo em algum lugar aqui dessa tela. Mas bora lá, começando com a pergunta: qual é o processo para instalar o Elementor Pro? O Elementor Pro é um plugin adicional que você vai colocar lá no seu painel do WordPress, mas você não consegue encontrar ele se você for naquela biblioteca padrão onde a gente encontra os plugins normalmente. Para instalar o Elementor Pro, você vai precisar subir um arquivo zip dentro do seu WordPress e esse arquivo zip você vai pegar diretamente com o site da Elementor. Depois de instalado, você vai fazer a conexão da sua conta do Elementor que você usou para comprar o pacote e a sua conta do WordPress. Então, já respondendo outra pergunta: se você tem o Elementor Pro, você pode excluir o Elementor Free? E não, você não pode, porque o Elementor Pro ele apenas adiciona coisas ao Elementor na sua versão normal. O Elementor Pro precisa do Elementor gratuito para poder funcionar. Então, se você desinstalar o Elementor padrão, você vai ver que não vai funcionar. Mas afinal, o que muda quando eu instalo o Elementor Pro? E o que muda é que basicamente novas funcionalidades vão ser adicionadas no seu painel de edição normal e também no painel do WordPress. O processo todo de edição continua igual. Você vai editar suas páginas com o Elementor da forma normal. Só que quando você for olhar os widgets, por exemplo, vão ter mais opções de widgets, que são os widgets Pro. A biblioteca de templates também vai ser maior, você vai ter acesso aos templates Pro, entre outras funções, como as funções de construtor de páginas, construtor de pop-ups, etc. Eu vou destacar então os principais benefícios e os que eu mais uso nos meus projetos. Criar o seu próprio cabeçalho e rodapé apenas arrastando e soltando elementos, usar cabeçalhos diferentes em páginas diferentes, usar fontes personalizadas que os clientes possam precisar, criar um blog com um design totalmente personalizado, criar páginas com conteúdo dinâmico, criador de pop-ups, gerenciador de funções, onde você pode restringir o tipo de acesso e o que o usuário pode editar dependendo da função que ele tem aqui no WordPress, acesso à biblioteca de templates com mais de 300 opções de templates e 60 kits de website, entre outras funcionalidades. Sim, você consegue fazer tudo isso com o Elementor Pro, mas aí vem a pergunta: como que você consegue comprar ele? E existem algumas formas, algumas lícitas e outras ilícitas, umas mais seguras e umas menos seguras. Começando pelas formas lícitas, obviamente você comprar diretamente pelo site do Elementor. Aqui no site do Elementor Pro a gente tem 3 planos basicamente. O Essential Plan, que permite a ativação em um único site, o Expert Plan, que permite a ativação em 25 sites, e o Agents Plan, que permite a ativação em 1000 sites. O primeiro está custando $49, que vai ficar em torno de R$250. Esse valor você vai ter que pagar de uma única vez. O segundo, $200, que vai em média aí mais de R$1.000, e o de $400, que é o plano maior, que aí já vai dar mais de R$2.000. E aí uma das perguntas mais comuns: se eu comprar esse plano essencial, que dá o acesso a uma única licença, e eu tenho um domínio, eu quero instalar o Elementor Pro nesse domínio e também quero instalar num subdomínio,
vai dar certo? Eu vou conseguir? Não vai, porque cada licença do Elementor vale para uma instalação diferente do WordPress. Essa é a forma mais simples de você entender. Então, se você tem um domínio e tem mais 3 subdomínios e você tem o WordPress em todos eles, ou seja, você tem o WordPress instalado nos 4 domínios, o principal e os subdomínios, você vai precisar de 4 licenças do Elementor Pro. Então, esse plano essencial não vai te contemplar. E sobre esse custo do Elementor, como que eu lido com ele, principalmente em se tratando dos clientes? Eu, particularmente, lido com a questão do custo do Elementor Pro da mesma forma que eu lido com o custo da hospedagem. Eu explico para o cliente que é um custo necessário, um gasto que ele vai precisar fazer para ter o site dele no ar. E aí eu explico que esse valor é um valor anual, é uma licença anual que ele vai precisar manter. Uma outra opção é você embutir esse custo dentro do valor que você vai passar do seu trabalho para o cliente. Tá, mas e se eu não quiser comprar a licença diretamente do Elementor, se eu quiser usar um desses sites alternativos? É seguro? É confiável? E bem, você pode comprar, só que você tem que ter um certo cuidado, porque nem todos esses sites vendem licenças originais. Se o site disser para você, por exemplo, que ele está vendendo uma licença vitalícia, você já sabe que isso aí é enganação, porque o próprio Elementor não vende licença vitalícia. Se você entrar lá no site deles, você vai ver que em nenhum momento ele oferece uma opção de você comprar uma licença vitalícia. Então, se o próprio Elementor ele não oferece uma licença vitalícia, como é que um terceiro ele vai estar oferecendo essa licença para você? Você já sabe que isso daí é pirataria na certa. Outra coisa, se o site quer que você instale um terceiro plugin que não é o Elementor Pro, aí você também sabe que é pirataria, porque eles dão um jeito, não sei como, de craquear a licença do Elementor Pro, e é através desse plugin que eles vão fazer isso. Só que um plugin como esse é muito perigoso para a segurança do seu WordPress. Então, além de não ser uma coisa legal, de ser uma coisa lícita, também pode te prejudicar muito em relação à segurança. A única forma de você comprar uma licença original do Elementor é quando o site ele vai instalar o plugin diretamente no seu painel e conectar com a conta deles. É exatamente isso que a gente faz no Elementor Templates. Então, uma opção que eu digo para você que é confiável, porque é uma iniciativa nossa aqui do canal, é você comprar com o Elementor Templates. Vai aparecer o link aqui na tela em algum lugar e na descrição também. Só para você entender por que a gente consegue revender essas licenças por um preço mais barato. Se você olhar lá no site, como eu mostrei, os 3 pacotes, tem aquele pacote maior que dá acesso a 1000 licenças. Então o que a gente faz? A gente compra esse pacote de agência e revende essas licenças por um preço menor para quem quer comprar uma ou poucas licenças. E aí, novamente, o processo de instalação é esse que eu falei. A gente vai entrar no seu painel do WordPress, vamos colocar lá o arquivo do Elementor Pro e fazer a conexão com a nossa conta da Elementor. Comprando com a gente, você vai poder pagar em reais, o que é uma grande vantagem aí. Vai pagar com boleto, Pix ou cartão de crédito, da forma que você quiser. Aqui no Elementor Templates, a gente tem 3 planos. O pessoal, que é para instalação em um único site, R$ 37,90. Para instalação em 3 sites, R$ 57,90. E para instalação em 5 sites, R$ 97,90. Para comprar é só você escolher um desses planos aqui. Então vamos supor o Advanced. Clicar para comprar agora. Daí você vai entrar aqui na página de checkout. E esse valor aqui que já está bem em conta, vai ficar mais em conta ainda, porque eu vou deixar um cupom de desconto para você inserir aqui em código do cupom. Então acesse o link na descrição para comprar e pegar o seu cupom de desconto. Quando você tiver feito a sua compra, você vai entrar nesse link aqui que eu vou deixar na tela e na descrição, e você vai colocar as suas informações do seu WordPress, do seu painel do WordPress, para que a gente possa entrar, instalar o plugin e fazer a ativação da licença. Ok, uma outra dúvida que eu já vi as pessoas terem é o seguinte: já que com o Elementor Pro eu consigo customizar todo o meu site, criar um design totalmente personalizado do jeito que eu quiser, eu ainda preciso de um tema? E sim, você precisa, porque o WordPress, por padrão, para funcionar, ele precisa de um tema. E aí, nesse caso, o melhor é você escolher um tema que ele vá te atrapalhar o menos possível, que ele seja leve e rápido. Os 2 temas que eu recomendo para isso é o Astra ou o próprio tema do Elementor, que é o Hello Theme. Ambos são rápidos e leves e você vai conseguir construir o seu site
totalmente personalizado em cima dele sem grandes problemas. Agora a dúvida mais cabulosa de todas. Atenção, o que acontece se eu ou meu cliente não renovar a licença anual do Elementor Pro? Não vou mais poder editar as páginas, o site vai parar de funcionar? E não, nada disso. O site ele vai continuar lá em pezinho do jeito que você criou ele. Você ainda consegue editar as páginas, só que você vai ficar com um acesso limitado aos recursos Pro. E também, se você for criar novas páginas depois que a sua licença expirou, você não vai conseguir usar os elementos Pro e nem vai ter acesso à biblioteca de templates Pro. Agora, por exemplo, se você já tinha instalado um template Pro, você ainda continua podendo usar ele normalmente. Você só não vai poder pegar novos templates Pro. Outra coisa que acontece é que você perde o acesso às atualizações do Elementor Pro. Todo plugin do WordPress ele é atualizado, tanto para adicionar novas funcionalidades, como para fazer melhoramentos na questão da segurança. A mesma coisa vale para o Elementor Pro. Se você não renova a licença, você perde o acesso às atualizações, então você vai perder o acesso às novas funcionalidades que vão ser inseridas, e o Elementor Pro está sempre inserindo coisas novas, e você também vai perder o acesso às atualizações no nível da segurança, que são bem importantes que você tenha. Então, para ficar bem claro, vamos ver o que o próprio Elementor fala no seu site oficial sobre essa questão. Vamos ver então o que o próprio Elementor está falando pra gente. O que acontece com os sites que eu construí se eu não renovar a minha licença? Então ele está dizendo aqui, se você não renovar a sua licença, você não vai poder mais adicionar os widgets Pro dentro do seu site, e talvez você tenha acesso limitado aos widgets Pros já adicionados. Mas tudo que você fizer na versão gratuita do Elementor vai continuar a funcionar, e você fica livre para fazer a atualização do Elementor na versão gratuita. E outra pergunta que eu já vi: quando eu compro a licença do Elementor Pro, ela começa a valer do momento que eu comprei ou do momento que eu instalei ela no meu site? Então, ela começa a valer a partir do momento que você comprou. E isso vale tanto se você tiver comprado com o próprio Elementor ou com a gente lá no Elementor Templates. Se você, por exemplo, comprou a licença para 3 sites no dia de hoje e você fez a instalação só para um desses sites, a licença para esse site que você instalou, ela vai se vencer 1 ano contando da data de hoje, e dos outros 2 que você não instalou também. Se você tem alguma outra dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo, coloque nos comentários que eu vou te responder. E se você quer continuar aprendendo sobre Elementor e Elementor Pro, eu vou deixar aqui do lado uma sugestão de vídeo para você ver depois que esse aqui terminar. Aqui embaixo na descrição vão estar todos os links que eu mencionei e também outros vídeos, outras sugestões de vídeos para você continuar aprendendo. No mais, é isso, te vejo na próxima.